Olá, meus caros irmãos, shalom a todos, que a paz do Senhor seja com todos vocês. Vamos dar início e continuidade à leitura do livro de Jeremias. No hebraico é Irmiarro, e vamos iniciar a leitura a partir do capítulo 36, do seu primeiro versículo, até o capítulo de número 42. E vamos lá a leitura. No quarto ano do reinado de Ioaquim ben Yoshiarro, o rei de Judá, a palavra do Eterno veio a Jeremias, dizendo: Toma um pergaminho e escreve nele todas as palavras que falei a ti a respeito de Israel, Judá e as demais nações, desde quando comecei a falar contigo, no início do reinado de Yoshiarro até hoje. Talvez a casa de Judá, ao tomar conhecimento de todos os castigos que planejo aplicar sobre ela, cada homem se arrependa de seu caminho iníquo, fazendo desta forma com que eu venha a perdoar suas iniquidades e seus pecados. Jeremias então chamou a Baruch ben Neriá, que dele escutou todas as palavras que lhe havia transmitido o Eterno e as registrou no pergaminho. E Jeremias ordenou a Baruch, dizendo: Já que estou preso e não posso ir à casa do Eterno, vai tu e lê o conteúdo do pergaminho, no qual escreveste as palavras do Eterno que ouvistes da minha boca, para que alcance os ouvidos de todos os que estão na casa do Eterno, num dia de jejum, bem como os de todos de Judá, que vierem de suas cidades a Jerusalém. Talvez suas súplicas sensibilizem o Eterno, e cada um deles consiga retornar de seu caminho iníquo, pois muito grande é a ira que o Eterno tem manifestado em relação a seu povo. E Baruch ben Neriá cumpriu tudo que lhe determinara o profeta Jeremias. Lendo no lendo na casa do Eterno as palavras do Eterno conforme estavam registradas no pergaminho. No nono mês do quinto ano do reinado de Ioaquim ben Yoshiarro, o rei de Judá, foi proclamado um jejum perante o Eterno para todos os habitantes de Jerusalém e para todas as pessoas que tinham vindo das cidades de Judá. E Baruch leu do pergaminho as palavras de Jeremias na casa do Eterno, na câmara de Gemariarro, ben Shafan, o escrivão, no pátio superior, próximo ao novo portão de entrada da casa do Eterno, para todo o povo ouvir, e Mir e Miraiu ben Gemariarro, neto de Shafã, ouviu atentamente as palavras do Eterno, que constavam do pergaminho, e desceu ao palácio real e se dirigiu à câmara dos escribas, onde estavam reunidos todos os oficiais. O escrivão, ele chamar Delaiahu ben Shemaiah, Eunatã ben Arbô, Gemariahu ben Shafã, Sidiquiahu ben Hananiahu, e todos os demais oficiais. E Miraiu lhe contou, palavra por palavra, o que escutara durante a leitura do pergaminho, feita por Baruch para o povo. E apressaram-se todos a enviar Yehudi ben
Netaniahu, neto de Shelemiahu, ben Cushi, a Barur, dizendo: Toma o pergaminho que leste para o povo e vem até aqui. E assim fez Barur ben Neriá, vindo até eles com o pergaminho. Disseram-lhe então: Senta-te, por favor, e lê para nós. E Barur a leu. Ao escutarem todo o seu conteúdo, sentiram-se atemorizados e lhe disseram: Barur, temos que relatar tudo isto ao rei. E perguntaram a Barur: Conta-nos, por favor, como conseguiste registrar todas as palavras pronunciadas por sua boca. Ao que Barur respondeu-lhe: À medida que falava cada palavra, eu a anotava no pergaminho. Então os oficiais disseram a Barur: Vai e esconde-te junto com Jeremias, e que ninguém saiba onde vós estáis. E eles foram ao pátio real e depositaram um pergaminho na câmara do escrivão Elishama, e contaram ao rei todo o seu conteúdo. Então o rei mandou que Yehudi trouxesse o pergaminho. Ele o retirou da câmara do escrivão Elishama e o leu aos ouvidos do rei e de todos os oficiais que estavam à sua volta. Eles estavam no cômodo onde o rei ficava no inverno, pois corria o 9º mês de um braseiro aquecia o ambiente. Nem Ben Yehudi acabara de ler 3 ou 4 colunas do texto. O rei cortou o pergaminho em pedaços e o jogou sobre o braseiro. Onde foi totalmente consumido. Tanto o rei quanto seus servidores, que haviam escutado aquelas palavras, não se sentiram assustados, nem rasgaram suas vestes em sinal de arrependimento. Embora Eunatã, Delaiahu e Gemariahu houvessem advertido o rei, para que não queimasse o pergaminho, mas ele não lhes deu ouvido. E o rei ordenou a seu filho Yerahmeel, a Seraiahu ben Azriel e a Shelemiahu ben Avdeel, que prendessem o escrivão Barur e o profeta Jeremias, mas não conseguiram, porque o Eterno os ocultou. A palavra do Eterno veio a Jeremias após o rei ter queimado o pergaminho em que Barur escrevera as palavras do Eterno ditadas por Jeremias, dizendo: Toma novamente um outro pergaminho e volta a registrar as palavras que constavam do primeiro, queimado por Jeoaquim, o rei de Judá. Quanto ao destino que lhe está reservado, diz-lhe: Assim disse o Eterno: Tu queimaste este pergaminho, exclamando: Por que escreveste que o rei da Babilônia certamente virá para destruir esta terra e dela fazer desaparecer tanto os homens como os animais? Portanto, assim disse o Eterno em relação a Jeoaquim, o rei de Judá. Ele não terá um descendente para se sentar no trono de Davi, e seu cadáver será exposto ao calor do dia e ao frio da noite sobre ele. Sobre sua semente e sobre seus servos farei recair a punição por sua iniquidade. Eles, juntos com os habitantes de Jerusalém e os homens de Judá, serão acometidos por todos os males sobre os quais vos tenho prevenido.
sem que os levassem a sério. E Jeremias tomou outro pergaminho e o deu a Baruch, ben Neriá, o escrivão, que reescreveu nele todas as palavras ditadas por Jeremias que constavam do anterior, queimado por Jeoaquim, o rei de Judá, acrescentando ainda mais palavras de igual teor. Capítulo de número 37. E Tzidkiarro ben Yoshiarro tornou-se rei em lugar de Coniarro ben Jehoiaquim, a quem Nabucodonosor fizera subir ao trono na terra de Judá. Nem ele, nem seus servidores, nem o povo de sua terra atentaram às palavras que o Eterno os fizera ouvir através do profeta Jeremias. E o rei Sidquiarro enviou Jehural ben Shelemiah, juntamente com Sefaniarro ben Maaseiah, o sacerdote, a Jeremias, para lhe dizer: roga por nós agora ao Eterno, nosso Deus. Nesse tempo, Jeremias perambulava entre a multidão, pois tinha sido libertado da prisão, e o exército do faraó havia partido do Egito, e ao saber disto, os caldeus que sitiavam Jerusalém retiraram-se apressadamente. A palavra do Eterno veio ao profeta Jeremias, dizendo: assim disse o Eterno, o Deus de Israel, assim direis ao rei de Judá, que vos enviou para mim inquirir. Eis que o exército do faraó, que tinha vindo em vosso auxílio, já está retornando ao Egito, e os caldeus voltarão para lutar contra esta cidade, e hão de capturá-la e destruí-la pelas chamas. Assim disse o Eterno: não vos deixai iludir, pensando: os caldeus recuarão perante nós, pois eles não hão de se retirar. Ainda que destroçassem todo o exército caldeu que luta contra vós, restando deles apenas homens feridos, eles ainda assim se ergueriam contra vós e arrasariam esta cidade pelas chamas. E quando as forças dos caldeus se retiraram de Jerusalém por causa do exército do faraó, Jeremias deixou a cidade de Jerusalém e se dirigiu à terra de Benjamim para se misturar com o povo de lá. Ele estava junto ao portão de Benjamim, onde estava lotado um capitão da guarda de nome Iriam ben Shelemiah, neto de Hananiah, que o prendeu, dizendo: você está desertando para unir-se aos caldeus. Jeremias disse: isto é uma mentira. Não estou desertando nem me unindo aos caldeus. Mas ele não lhe deu ouvidos, e Iriá prendeu Jeremias e o levou à presença dos oficiais. Estes, que estavam com raiva de Jeremias, o espancaram e o puseram como prisioneiro na casa do escrivão Iohanatã. Pois a haviam transformado em prisão. E ele foi jogado numa das masmorras da galeria, ficando lá por muitos dias. Então o rei de Sidquiarro mandou trazê-lo à sua casa secretamente, e o rei lhe perguntou e disse: tens alguma palavra do Eterno? E Jeremias respondeu: sim, tenho. E prosseguiu dizendo: serás entregue nas mãos do rei da Babilônia. E Jeremias disse ainda ao rei de Sidquiarro: que pecado cometi contra ti, teus servidores e teu povo, para que me fizeste jogar na prisão? Onde estão teus profetas que te anunciavam: o rei da Babilônia não prevalecerá sobre ti, nem sobre este país? Agora, ó meu senhor rei, atende à minha súplica e não me envie de volta à casa do escrivão Jehonatã.
para que eu lá não venha a perecer. O rei de Sidiquiarro ordenou então que Jeremias ficasse no pátio na prisão e que lhe fosse fornecido diariamente pão trazido da rua dos padeiros, até que todo o pão tivesse terminado. E assim Jeremias ficou no pátio da prisão. Capítulo número 38. E Shefatiah ben Matã, Gedaliah ben Pashihur, e Uhal ben Shelemiarro, e Pashiur ben Malquiá ouviram as palavras pronunciadas por Jeremias a todo o povo, dizendo: Assim disse o Eterno: quem permanecer nesta cidade morrerá, seja pela espada, pela fome ou pela pestilência. Porém, quem se entregar aos caldeus viverá, terá por prêmio sua vida, e não perecerá. Assim disse o Eterno: seguramente esta cidade será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e por ele será conquistada. E os oficiais disseram ao rei: este homem deve ser morto, pois enfraquece as mãos dos combatentes que ainda aqui permanecem, junto com todo o povo, ao pronunciar tais palavras, pois ele não anseia por seu bem-estar, e sim quer somente prejudicá-los. Respondeu-lhes o rei de Sidiquiarro: ele está em vossas mãos, pois não cabe ao rei rebater o que dizeis. Prenderam então Jeremias e o jogaram no poço que ficava no pátio da prisão de Malquiarro. O filho do rei, eles o fizeram descer com cordas. Não havia água no poço, mas sim lodo, no qual Jeremias afundou parcialmente. Eved-Meler, o cuxita, um dos oficiais da casa do rei, da casa real, tomou ciência de que haviam jogado Jeremias no poço, enquanto o rei repousava no portão de Benjamim. Ele então saiu do palácio real e com estas palavras falou ao rei: meu senhor rei, estes homens agiram mal, de outra forma que trataram o profeta Jeremias, jogando-o no poço. Ele perecerá de fome, pois não há mais pão em toda a cidade. O rei ordenou então a Eved-Meler, o cuxita, o seguinte: toma sob teu comando 30 homens e retira Jeremias do poço enquanto ele ainda está com vida. E Eved-Meler pegou os homens e veio à casa real sob a câmara do tesouro, e pegou de lá roupas velhas e trapos, e por meio de corda as fez descer até Jeremias no poço. E Eved-Meler, o cuxita, disse a Jeremias: põe já estas roupas e estes trapos sob teus braços, embaixo das cordas. E Jeremias assim fez. Puxaram então Jeremias com as cordas e o tiraram no poço. E Jeremias ficou no pátio da prisão. E o rei de Sidiquiarro mandou que lhe trouxessem o profeta Jeremias à terceira entrada da casa do Eterno. E lhe disse: eu vou te fazer uma pergunta. Não escondas nada de mim. E Jeremias disse a Sidiquiarro: se eu o fizer, não me condenarás à morte? Pois se eu te aconselhar, tu não me escutarás. Então o rei de Sidiquiarro jurou para Jeremias em segredo, dizendo: assim como o Eterno vive e criou nossas almas, não te condenarei à morte, nem te entregarei nas mãos dos que
desejam tirar tua vida. E Jeremias disse ao rei Sidequiarro: Assim disse o Eterno, o Deus dos exércitos e o Deus de Israel: Se te encaminhares aos oficiais do rei da Babilônia, não se extinguirá tua alma. Esta cidade não será consumida pelas chamas, e tu e todos os teus sobreviverão. Mas se assim não agires, esta cidade será entregue nas mãos dos caldeus, que a destruirão pelas chamas, e tu não escaparás de suas mãos. E o rei de Sidequiarro disse a Jeremias: Temo os judeus que se bandearam para os caldeus, pois poderiam me entregar nas suas mãos e zombar de mim. E Jeremias respondeu-lhe: Não o farão. Atenta à voz do Eterno, que estou te relatando, e te advirá o bem e viverá tua alma. Mas se te recusares a ir a seu encontro, eis o que mostrou o Eterno: todas as mulheres que permanecerem na casa do rei de Judá serão entregues aos oficiais do rei da Babilônia e dirão: Teus aliados te persuadiram e te sobrepujaram. Teus pés afundam na lama e eles se retiraram. Tuas esposas e teus filhos serão entregues aos caldeus e deles não conseguirás escapar, pois serás aprisionado pelo rei da Babilônia e esta cidade será devorada pelo fogo. E Tsidequiarro disse a Jeremias: Mantém em segredo o que me disseste, e não morrerás. E quando os oficiais souberem que falei contigo e te solicitarem, conta-nos o que falaste ao rei. Se nada esconderes de nós, não te mataremos. Diz-nos também o que ele te respondeu. Deves dizer-lhes: Expressei ao rei minhas súplicas, para que não me fizeste voltar à casa de Jehonatã para lá morrer. E todos os oficiais vieram a Jeremias e fizeram aquelas perguntas, e ele respondeu conforme o que lhe ordenara o rei. E eles não mais falaram com ele, pois nada havia sido revelado. E Jeremias permaneceu no pátio da prisão até o dia em que Jerusalém foi conquistada. E Jerusalém foi conquistada. Capítulo 39. No 10º mês do 9º ano do reinado de Sidequiarro, o rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, com todo o seu exército e sitiou Jerusalém. No 9º dia do 4º mês do 11º ano do reinado de Sidequiarro, uma brecha foi aberta na muralha da cidade, e por ela entraram todos os oficiais do rei da Babilônia: Nergal, Saretser, Zangar, Nevu, Sassanraim, Rav, Saris e Nergal, Sharetzer, Rav, Mag e todos os demais, e se sentaram junto ao portão central. Quando Sidequiarro, o rei de Judá, e todos os seus guerreiros se aperceberam disto, fugiram da cidade durante a noite através do jardim real, que dava para um portão entre as duas muralhas, e seguiram pelo caminho da Aravá. E foram perseguidos pelo exército dos caldeus, que capturaram Sidequiarro nas planícies de Jericó e os trouxeram à presença de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, em Rivlá, na terra de Ramat. E lá ele foi julgado, e ante os olhos de Sidequiarro, o rei da Babilônia fez com que fossem mortos seus filhos e todos os nobres de Judá. Ele então cegou Tsidequiarro e o prendeu com correntes de cobre para trazê-lo à Babilônia. Tanto o palácio do rei quanto as casas do povo foram incendiados pelos caldeus, que demoliram também as muralhas de Jerusalém. Quanto aos restantes da população que permanecera na cidade, os que haviam se
rendido ao inimigo, e todos os outros permanecestes. Navuzaradã, o capitão da guarda, os exilou para a Babilônia. Porém, algumas das pessoas mais pobres que nada possuíam ele deixou ficar em Judá, e lhes deu vinhedos e campos naquele dia. E Nabucodonosor, o rei da Babilônia, colocou Jeremias sob a custódia de Nebuzaradã, o capitão da guarda, e lhe disse: leva-o contigo, mantenha-o sob tuas vistas, e não lhe faças nenhum mal. Se ele te disser alguma coisa, atende-o. E Nebuzaradã, o capitão da guarda, Nebuchadnezzar, Ravi Saris, Nergal, Sharezer, Ravi Mag, e todos os oficiais do rei da Babilônia foram enviados pelo rei para buscar Jeremias. Eles o tiraram do pátio da prisão e o entregaram a Gedaliah ben Ahicam, neto de Shafã, para que o levasse consigo. E ele passou a morar entre o povo. E a palavra do Eterno veio a Jeremias quando ele estava no pátio da prisão, dizendo: vai e diz a Eved-Melech, Cushita: assim disse o Eterno dos Exércitos, o Deus de Israel: estou trazendo minha palavra para esta cidade e atingindo-a pelo mal e não pelo bem. E tu serás testemunha de tudo isto. Mas eu te salvarei, diz o Eterno, e não serás entregue nas mãos dos homens a quem temes. Pois eu certamente te livrarei, e não cairás atingido pela espada, e tua vida serás preservada, pois confiaste em mim, diz o Eterno. Capítulo de número 40. A palavra do Eterno veio a Jeremias depois que Nebuzaradã, o capitão da guarda, o libertou e mandou deixar Ramá, onde ele se fizera acorrentar com os prisioneiros de Judá e Jerusalém, e seguiram para o exílio da Babilônia. O capitão da guarda chamou Jeremias à parte e lhe disse: o Eterno vosso Deus decretou a desgraça que se abate sobre este lugar. O Eterno fez acontecer o que falou, pois vós pecaste contra o Eterno e não atentaste à sua voz. Por esta razão isto vos sucedeu. Eu te libertei agora dos grilhões que prendiam tuas mãos. Se te convém vir comigo à Babilônia, vem e cuidarei de ti. Mas se isto não te convém, fica. Eis que toda a terra está diante de ti. Segue para onde te parecer que deves ir. Mas como ele ainda não se decidira, continuou: retorna a Gedaliah ben Ahicam, neto de Shafã, a quem o rei da Babilônia designou sobre a cidade de Judá, e fica com ele no meio de teu povo, ou segue para onde considerares que deves ir. E o capitão da guarda deu-lhe uma quantia em dinheiro e um presente e o mandou embora. E Jeremias veio a Gedaliah ben Ahicam em Mitzpá, e passou a viver com ele, junto com aqueles que tinham ficado no país. E todos os oficiais dos exércitos que estavam no campo ouviram que o rei da Babilônia havia designado Gedaliah ben Ahicam como governador do país. Dando-lhe responsabilidade sobre homens, mulheres, crianças e todos os pobres que não haviam sido exilados para a Babilônia.
e Ismael ben Netanyahu, Yonatan, filhos de Carear, Zeraiah ben Tanhumet, e os filhos de Efai, o Netofatita, e Yezaniahu ben Amahati. Eles e seus filhos vieram ter com Gedaliah em Mitzpá. E Gedaliah ben Ahicam, neto de Shafã, jurou a eles e a seus homens com as seguintes palavras: não receeis servir aos caldeus. Habitai o país e servi ao rei da Babilônia, e tudo lhes correrá bem. Quanto a mim, ficarei em Mitzpá para me entender com os caldeus que vierem até nós, enquanto vós deveis preparar vosso vinho, colher vossos figos e preparar vosso óleo, colocando em vossos recipientes, e habitar as cidades que vos foram designadas. E os judeus que estavam em Moabe, entre os filhos de Amon, em Edom e em todos os outros países, ouviram também que o rei da Babilônia havia deixado remanescentes em Judá e designara Gedaliah ben Ahicam, neto de Shafã, para governá-los. Então, judeus que estavam dispersos em vários lugares voltaram para a terra de Judá para se juntar a Gedaliah em Mitzpá, e todos juntos prepararam grandes quantidades de vinho e de figos secos. Também Yonatan ben Carear e todos os oficiais do exército que estavam no campo vieram ter com Gedaliah em Mitzpá. Eles lhe disseram: porventura soubeste que Baalis, o rei dos Amonitas, enviou Ismael ben Netaniah para te assassinar? Porém, Gedaliah ben Ahicam não acreditou no que disseram. Então, Yonatan ben Careá disse em segredo a Gedaliah, em Mitzpá: permita que eu vá e mate Ismael ben Netaniah, sem que ninguém venha a saber, porque haveria ele de te matar, fazendo com que se dispersem novamente os judeus que a ti vieram se juntar, e trazendo perdição ao remanescente de Judá. E Gedaliah ben Ahicam respondeu a Yonatan ben Careá: não faças tal coisa, pois é falso o que dizes sobre Ismael. Capítulo de número 41. E no sétimo mês, Ismael ben Netaniah, neto de Elishamá, que era de ascendência real, junto com vários oficiais e mais 10 homens, vieram a Gedaliah ben Ahicam em Mitzpá, e com ele partilharam pão. E Ismael ben Netaniah e os 10 homens que estavam com ele atacaram Gedaliah ben Ahicam, neto de Shafã, e mataram a fio da espada aquele a quem o rei da Babilônia designara para dirigir o país. Mataram também todos os judeus que estavam com ele, e todos os caldeus que encontraram, e Ismael abateu os soldados. Aconteceu então que, no segundo dia após o assassinato de Gedaliah,
Quando ainda ninguém sabia disto, chegaram várias pessoas de Shechem, Shiló e Chorom. Eram 80 homens que tinham as barbas raspadas, as roupas rasgadas e estavam feridos, e traziam oferendas e incensos para oferecer na casa do Eterno. E Ismael ben Netaniah veio de Mispá na direção deles, chorando. Enquanto caminhava, e ao encontrá-los, disse-lhes: Venham ao encontro de Gedaliah ben Ahicam. Assim que chegaram à cidade, Ismael ben Netaniah e seus homens os mataram e jogaram numa cisterna. Porém 10 dentre estes homens lhe disseram: Não nos mate, pois temos esconderijos no campo, onde guardamos cevada, óleo e mel. Eles então não os mataram, como havia feito com seus irmãos. E a cisterna em que Ismael jogou os cadáveres dos homens, que matou por causa de Gedaliah, era aquela que tinha sido feita pelo rei Assa, por causa de Baxá, o rei de Israel. E Ismael ben Netaniah a entulhou de cadáveres, e Ismael capturou os remanescentes do povo que estavam em Mispá, as filhas do rei e todos os demais que Nebuzaradã, o capitão da guarda, confiara a Gedaliah ben Ahicam. E com eles se dirigiu à terra dos Amonitas. E Iohanan ben Careá e os oficiais que o acompanhavam tomaram conhecimento de todo o mal que havia sido praticado por Ismael ben Netaniah, e juntaram todos os seus homens para lutar contra ele, e os encontraram perto do grande reservatório de água que fica em Givon. Quando o povo que estava com Ismael avistou Iohanan e os oficiais de seu exército, regozijou-se. E todo o povo de Mitzpá, que havia sido capturado por Ismael, foi se juntar a Iohanan ben Careá e Ismael ben Netaniah, com 8 de seus homens, fugiu de Iohanan e se dirigiu aos Amonitas. Então Iohanan ben Careá e os oficiais que o acompanhavam juntaram todos os de Mitzpá que haviam sido resgatados das mãos de Ismael ben Netaniah, depois do assassinato de Gedaliah ben Ahicam, sendo que entre eles havia guerreiros, mulheres, crianças e os oficiais que trouxeram de Givon. E eles foram e habitaram em Gerut Quinham, que fica perto de Betlehem, Belém, com a intenção de ir para o Egito, porque temiam os caldeus, já que Ismael ben Netaniah assassinara Gedaliah ben Ahicam, a quem o rei da Babilônia havia nomeado governador do país. Capítulo 42. Então todos os oficiais do exército, liderados por Iohanan ben Careá e Iezaniah ben Ushaiá,
E todo o povo, do menor ao mais velho, se aproximaram e declararam ao profeta Jeremias: Possam nossas súplicas serem aceitas por ti, para que rezes ao Eterno teu Deus em nosso favor? E declararam ao profeta Jeremias: Possam nossas súplicas serem aceitas por ti, para que rezes ao Eterno teu Deus em nosso favor e em favor de todos os remanescentes de nosso povo? Pois de muitos que éramos, somente poucos restaram, como podem perceber teus olhos. E que nos diga o Eterno teu Deus para onde devemos ir e o que devemos fazer. E o profeta Jeremias respondeu-lhe: Eu vos escutei, rezarei ao Eterno, vosso Deus, segundo vossas palavras, e que o Eterno me respondeu, vos contarei. Nada esconderei de vós. E eles disseram a Jeremias: Queira o Eterno ser verdadeiro e fiel, testemunha contra nós, se não agirmos inteiramente em acordo com o que o Eterno teu Deus te mandar nos dizer. Sejam boas ou mais, atentaremos às palavras do Eterno nosso Deus, a quem estamos te enviando, para que isto resulte em bem para nós, pois obedeceremos à voz do Eterno nosso Deus. Ao fim de 10 dias, a palavra do Eterno veio a Jeremias. Ele chamou a Johanã ben Careá e a todos os oficiais de seu exército, do menor ao maior, e disse-lhes: Assim disse o Eterno, o Deus de Israel, a quem me enviaste, para lhes apresentar vossas súplicas. Se pertencerdes nesta terra, se permanecerdes nesta terra, eu vos farei prosperar, e não vos destruirei, pois me arrependi do mal que fiz desabar sobre vós. Não temais o rei da Babilônia, que vos inspira tanto temor. Não o temais, diz o Eterno, pois eu estou convosco para vos redimir e vos salvar de sua mão. E vos concederei misericórdia, e vós recebereis de mim, pois vos farei retornar à vossa terra. Mas se disserdes, não permaneceremos nesta terra, e não obedeceremos à voz do Eterno, vosso Deus, dizendo, não ficaremos, mas sim rumaremos para a terra do Egito, aonde não encontraremos guerras, não ouviremos o som de trombetas, nem teremos fome por falta de pão, e lá moraremos. Então ouvi a palavra do Eterno, ó remanescente de Judá. Assim disse o Eterno dos exércitos, o Deus de Israel: se voltardes vossas faces para seguir para a terra do Egito e vierdes a morar lá, a espada que temeis lá vos buscará na terra do Egito, e a fome que vos preocupa lá vos alcançará no Egito, e lá perecereis. Isto acontecerá a todo aquele que se dirigir ao Egito para lá habitar. Morrerá pela espada, pela fome e pela peste, e não haverá nem sobrevivente, nem refugiados, devido ao mal com que eu os farei atingir. Pois assim disse o Eterno dos Exércitos, o Deus de Israel: assim como se desencadeou minha ira e minha fúria sobre os habitantes de Jerusalém, assim se desencadearão sobre vós quando vierdes ao Egito. E servireis como um exemplo de opróbrio e maldição, e não voltareis a ver este lugar. Assim o Eterno falou a vosso respeito, ó remanescente de Judá. Não deveis ir ao Egito, lembrai, pois, o que vos preveni hoje, pois agiste de forma traiçoeira ao me enviardes ao Eterno vosso Deus, dizendo, roga por nós ao Eterno nosso Deus, e conta-nos tudo o que disser o Eterno nosso Deus, e assim agiremos. Relatai-vos hoje, mas não destes atenção à voz do Eterno, vosso Deus, nem agora, nem a tudo que ele me fez sempre vos comunicar. Agora havereis de beber, por certo, que morrereis,
pela espada, pela fome e pela pestilência, no lugar para onde pretendes ir. E aqui finalizamos o capítulo 42. Até os próximos.